Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então pessoal, o vídeo demorou, né, pra gente terminar esse assunto, mas tá aí, em respeito, né, da cronologia dos jubileus, com as datas, né, possíveis datas para os próximos jubileus. Eu gostaria de começar esse vídeo antes esclarecendo um assunto. Se você não assistiu os vídeos anteriores dessa série, eu te aconselho a parar esse vídeo e assistir os outros. É a primeira coisa, né? Que senão você não vai entender. Porque nesses outros vídeos eu explico a importância da questão do jubileu, do porquê que é importante a gente saber as datas, de quando que será o próximo jubileu, qual que é a importância desse assunto. Para quem já sabe, né? Vamos seguir. Como eu já falei em diversos vídeos aí, tem uma linha teológica, né, que acredita que Jesus volte um jubileu. Inclusive, muitos judeus creem nisso, né, que o Messias deve vir num jubileu, num ano jubileu. Tendo em vista isso, e se for verdade, né, a gente se torna interessante saber quando seria o próximo jubileu. A gente sabe que Deus respeita datas, respeita o calendário que Ele mesmo criou, então eu creio que sim, pode ser que seja sim verdade que Jesus volte num ano jubileu. Contudo, eu não quero incentivar aqui ninguém a marcar a data da volta de Jesus, né? Eu não estou afirmando que Jesus vai voltar nessa data aí, que eu vou mostrar para vocês. Não estou falando que vai acontecer. Eu acho que é uma data para a gente acompanhar e a gente ver o que vai acontecer. Simplesmente isso. Mas como eu falei, eu não estou marcando data, é uma teoria teológica, que pode acontecer como pode não acontecer. E outra questão que eu tenho que colocar também é que a data que eu vou estabelecer para o jubileu é uma entre várias teorias, porque não é a única. Eu segui aí uma linha que eu considero mais correta, que inclusive respeita o ciclo Shemitah atual, né? Mas não é a única, viu, pessoal? Não tem quase nada em português, eu não achei nada em português, você vai achar alguma coisa em inglês. Inclusive tem até um aplicativo na Play Store com datas, né? Com a cronologia do jubileu e do ano Shemitah. Eu vou deixar o link na descrição e vou colocar a foto aqui para vocês verem, vocês podem estar acompanhando, vocês já estão vendo aí, né? O aplicativo mostrando aí as datas, os jubileus, os anos Shemitah, ciclo Shemitah, tudo certinho. Contudo, esse ciclo Shemitah no aplicativo, esses anos jubileus e Shemitahs aí não batem com os atuais ciclos que Israel guarda. Entendeu? Então é diferente. Eu não sei qual que é a fundamentação deles, por que as datas deles eram diferentes, mas estou colocando isso aqui justamente para justificar que essa questão do ano jubileu não é uma coisa pacificada. Né? Não é uma data pacificada que todo mundo, é assim, pronto, não. É uma questão assim ainda em debate. Eu considero essa linha que eu vou explicar para vocês a mais correta, a mais certa, mas não é a única. Então eu tenho que ser honesto em dizer isso. Tem quem pensa que não é bem por aí. Mas outra questão também é o seguinte, esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Eu não coloquei todas as datas, tentei resumir da melhor forma possível. É cansativo, então eu te aconselho a parar, ouvir de novo. Se você não entendeu, volta. Ficou bem assim, denso. Mas eu fiz o melhor que eu pude. Pessoal, antes de passar pro vídeo, queria pedir a colaboração de vocês. Eu não tenho tido tempo de gravar muito vídeo, mas eu queria pedir que vocês deixassem o like, comentassem, se possível compartilhassem o vídeo. Colabora aí com o trabalho para incentivar a gente a continuar, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, dá uma força aí. Valeu, pessoal? Então fica aí com o vídeo. A cronologia dos anos jubileus é um pouco mais difícil de determinar. Isso porque um ano jubileu não era rotineiramente celebrado no tempo do segundo tempo. Foi certamente em um momento anterior ao final do segundo tempo, quando o jubileu foi celebrado pela última vez. Parece de algum significado considerável que uma mudança monumental no sacerdócio e no sistema do templo surgiu no ano 167 a.C. Nesse respectivo ano, o governante grego Antíoco Epifânio IV, um tipo do anticristo, assumiu o controle do templo, e a dinastia de altos sacerdotes do templo em Jerusalém acabou sendo deposta. As ações de Antíoco IV são detalhadas longamente nos livros dos Macabeus e também nos escritos do historiador judeu
Flávio Joséfo. Durante o governo de Antíoco, os judeus imediatamente pegaram em armas em oposição ao controle grego do templo. Os exércitos judeus estavam sob a liderança da família dos Macabeus. A parte inicial da revolta foi em grande parte bem sucedida, porque os judeus logo recuperaram o controle do templo. Com a revolta ainda em curso, o edifício do templo foi limpo e dedicado, em 164 a.C., vindo daí a festa de Hanukkah, a festa das luzes, celebrada no fim do ano pelos judeus em lembrança desse evento. Eventualmente, um acordo foi trabalhado entre os judeus, Antíoco e seu filho. Esse acordo de trégua concedeu às forças revolucionárias lideradas pelos Macabeus o governo de Jerusalém e de toda a Judéia. Portanto, é lógico acreditar que a última vez que um ciclo jubileu foi celebrado em Israel pode ter sido antes da citada revolta judaica. O ano jubilar pode não ter mais sido celebrado na Judéia depois da época em que os Macabeus ascenderam ao trono de Jerusalém. A celebração israelita de um ano jubileu só pode ser implicitamente determinada a partir do registro histórico, como irei mostrar. Para começar, um esboço de quando Israel poderia ter celebrado o ano jubileu pode ser visto no livro bíblico de Ezequiel. O autor do livro de Ezequiel parece indicar que um ano jubileu poderia ter ocorrido em cerca de 572 a.C. O autor de Ezequiel, um sacerdote, estava vivendo na época em que o primeiro templo foi saqueado e destruído pelos babilônios, no ano de 587 586 a.C. Consequentemente, esse autor estava quase certamente familiarizado com a celebração do ciclo jubileu, como foi celebrado pela ordem inicial dos sacerdotes. O primeiro capítulo de Ezequiel pode ser recitado para comprovar que um ciclo jubileu de 50 anos poderia ter sido rastreado por adeptos do templo primitivo. Esse respectivo capítulo mostra que o 30º ano de uma época não especificada correspondeu ao 5º ano do cativeiro do rei judaico Joaquim. Com base na nota citada de um 30º ano, parece lógico interpretar que a cronologia pretendida pelo autor poderia se referir ao ciclo de 50 anos do jubileu. Essencialmente, o 30º ano observado no primeiro capítulo de Ezequiel pode ter correspondido ao 30º ano do outrora celebrado ciclo jubileu. Na busca da hipótese de que o autor de Ezequiel tinha conhecimento em primeira mão do ciclo outrora observado e celebrado de 50 anos, é significativo que o 5º ano do cativeiro do rei judaico Joaquim tivesse correspondido de perto com o ano 592 a.C. O respectivo rei judeu Joaquim foi levado sob custódia no 8º ano do reinado do rei Nabucodonosor. Jeremias capítulo 29 e 2 Reis capítulo 24, versículo 12. Como o reinado de Nabucodonosor II começou em 605, 604 a.C., o evento do cativeiro teria ocorrido no ano 597, 596 a.C., ou no 8º ano do reinado do rei Nabucodonosor. Segue-se então que o 5º ano do cativeiro de Joaquim correspondia ao ano 592 a.C. Então, o 30º ano do outrora celebrado ciclo jubileu correspondia adequadamente com o ano 592 a.C. Então, é manifesto que um ano jubilar poderia ter sido comemorado no ano 572 a.C., 20 anos depois do 30º ano declarado do ciclo jubileu. Pessoal, vocês conseguiram acompanhar até aqui? Vocês entenderam de onde a gente resgata de novo essa contagem dos jubileus? Como que esse resgate acontece dentro da própria Bíblia? Pois bem, vamos partir para uma segunda parte, onde novamente no livro de Ezequiel a gente tem outras evidências de que o autor contava o tempo a partir do ciclo dos jubileus. Vamos lá. Essa respectiva hipótese de que o ano 572 a.C. pode ter correspondido com o outrora celebrado ano jubilar pode ser ainda comprovada a partir de certas fontes bíblicas. Por exemplo, na última parte do livro de Ezequiel, o autor dá uma descrição futurista de um sistema do templo restaurado. Ao longo de 9 capítulos completos, do 40 ao 48,
O autor de Ezequiel descreve meticulosamente uma série de detalhes sobre um templo revivido. O que parece ser incomum sobre a visão citada de um novo templo é que o autor sacerdote foi cauteloso para datar explicitamente o ano em que a visão foi recebida. No 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, no 10º dia do mês 14, 14 anos depois que a cidade foi ferida. Naquele mesmo dia a mão do Senhor estava sobre mim. Texto de Ezequiel, capítulo 40, versículo 1. Sabendo que os babilônios finalmente queimaram a cidade de Jerusalém no final do ano 586 a.C., o respectivo ano em que Ezequiel recebeu sua visão, 14 anos depois, teria correspondido ao ano 572 a.C., época provável de um ano jubileu. É também significativo que em outras partes desse livro, o respectivo autor pareça usar um sistema ou uma faixa de tempo atrelada ao tempo do cativeiro do rei citado. Note-se que o cativeiro do rei foi indicado para ter começado no ano 597 a.C., como já foi citado anteriormente. Consequentemente, o ano que correspondia a 25 anos após o cativeiro, provavelmente teria sido o ano 572 a.C. Quando entendemos essa maneira usada por Ezequiel de contar o tempo, percebemos que ela tende a confirmar que Ezequiel recebeu sua visão do novo tempo em cerca de 572 a.C. A análise anteriormente apresentada estabelece mais firmemente que Ezequiel poderia ter recebido sua visão de um novo tempo na época de um ano jubileu do ciclo bíblico de 50 anos. É quase certo que o ano 572 a.C. correspondia a um ano jubilar. A época de um ano jubileu talvez explique por que o respectivo autor de Ezequiel, um sacerdote, chamou tanta atenção para a data do ano de receber a visão. Talvez a data deste ano teria sido especialmente entendida pela classe dos sacerdotes, ou por aqueles que mantiveram o sistema do tempo, como relativo ao ano jubileu. É interessante que esse fato também foi notado por alguns rabinos, que a visão de Ezequiel foi recebida na época de um ano jubileu. Para sustentar o entendimento de que a visão do tempo de Ezequiel foi recebida em associação com a época de um ano jubileu, os livros de Ageu e de Zacarias também podem ser citados. Os autores de Ageu e Zacarias eram profetas, e ambos gravaram uma mensagem divinamente recebida sobre a construção do novo templo. E como o autor de Ezequiel, eles também tiveram o cuidado de registrar a data do calendário, quando suas respectivas mensagens foram recebidas. É de interesse relacionado que muitas das mensagens relativas à construção do novo templo foram recebidas no ano 521 a.C. Por exemplo, o capítulo 1 de Zacarias tem o segundo ano de Dario II. E é claro que se um ano jubilar ocorreu na época de Ezequiel, por volta de 572, então os 8 capítulos citados, registrados pelos profetas Ageu e Zacarias, também foram escritos na época de um ano jubilar, 521 a.C. Torna-se então significativo que a última ocorrência de um hipotético ano jubileu, na época de Ageu e Zacarias, 521 a.C., ocorreu cerca de 50 anos depois da ocorrência de um ano jubilar na época de Ezequiel, 572 a.C. Os alinhamentos dessa tese talvez apontem para a estrutura básica do outrora observado ciclo jubileu de 50 anos. Se colocarmos que o ano de 572 a.C. corresponde a um ano jubileu, uma cronologia para o ciclo do tempo do jubileu pode ser apresentada por todos os séculos passados até os nossos dias. Tendo como base o ano jubileu, que ocorreu em cerca de 572 a.C., na época do sacerdote Ezequiel, e terminando com o ano em 122 a.C., como época da última celebração possível do ano jubileu, uma hipotética sequência cronológica é indicada como se segue. Um ano jubileu correspondeu a 572 a.C., um ano jubileu em 522, outro ano jubileu em 472, outro ano jubileu em 422, e outro em 372, outro em 322, outro em 272, outro em 222, outro em 172 e, finalmente, em 122 a.C. A cronologia dos jubileus no diagrama acima
geralmente concorda com os registros deixados pelos primeiros historiadores cristãos. E é interessante que o início do ministério de Jesus poderia ter correspondido com a época de um ano jubileu. Na verdade, há passagens no Novo Testamento a partir das quais pode-se inferir que o início do ministério de Jesus coincidiu com a época de um ano jubileu. O livro de Lucas relata que Jesus foi enviado para libertar cativos em associação com um ano aceitável. Você pode ler aí Lucas 4, do 18 ao 19. Se o início do ministério de Jesus coincidisse com um ano jubileu, então a duração do ministério de Jesus de pelo menos 3 anos teria se sobreposto a um ano jubileu. Ou seja, dentro daquele período do ministério de Jesus, ali bem próximo ao início, teve um ano jubileu. O período de tempo do ministério de Jesus pode então ter atravessado um ano jubileu. Aqui parece pertinente levar em conta que os jubileus não foram oficialmente celebrados na época de Jesus. Joséfo escreveu sobre um grande ciclo de 600 anos. Consulte depois aí o livro dele, Antiguidades, capítulo 1 e o capítulo 3, verso 9. Esse grande ciclo é igual a 12 ciclos de jubileu. É aqui de especial interesse que o ano jubileu pode ter sido celebrado por volta do ano 572 a.C., época da visão de Ezequiel. E o ano jubileu que marcou o início do ministério de Jesus ocorreu em ritmo de um período de tempo que englobava 12 ciclos jubileus, ou 600 anos. Ou seja, de 572 a.C. até o início do ministério de Jesus são 12 ciclos jubileus, são 12 jubileus, ou 600 anos. Conclusões. Há evidências implícitas e explícitas de que o ano sabático, no outrora observado ciclo jubileu, pode ser identificado e datado em várias fontes antigas. A época de um ano jubileu, o 50º ano, pode aparentemente estar localizada ao longo da linha do tempo histórica, em correspondência aproximada com os seguintes anos. Aqui segue uma listinha aqui, dos prováveis anos jubileus. 572, como já falei, que é a visão de Ezequiel, segundo a conta que alguns fazem, pode ter sido o 71º jubileu. Em 521 a.C., quando Ageu e Zacarias recebem as suas visões. Em 29 da Era Comum, 29 depois de Cristo, provavelmente o 81º jubileu. Em 279 da Era Comum, 86º jubileu. Tendo a projeção citada acima de anos jubileus e anos shemitas, até o século II a.C., um esboço do cronograma original do jubileu pode consequentemente ser reconstruído. Aqui é o seguinte, a gente pode começar a reconstruir o cronograma dos anos jubileus. Casos históricos podem ser recitados para estabelecer aproximadamente uma cronologia temporal para ambos os anos jubileus e também para uma série de anos shemitas intermitentes. Os casos históricos e sua data cronológica indicada apontam para a veracidade de certas interpretações realizadas entre os rabinos primitivos. Essencialmente, o ano da visão do tempo de Ezequiel é provavelmente um registro da ocorrência de um ano jubileu. A partir dessa premissa, fôssemos celebrar nessa era moderna um ano jubileu, projetando os antigos ciclos, ou respeitando os antigos ciclos jubileus da era do primeiro templo, é provável que o próximo ano jubileu corresponda a 2029-2030, o que vai bater com a interpretação do Cordeiro Pascual na história que já mencionei aqui no canal, que era sacrificado na virada do 3º para o 4º dia, visto que Jesus teria morrido no início do 4º milênio. 2030 ainda tem uma importância muito forte para o cenário atual, de implantação da nova ordem mundial, tendo em vista aí a Agenda 2030 da ONU, o grande reset do Fórum Econômico Mundial. 2029, 2030, provavelmente, muito certamente, será um ano jubileu.